Certo. Eu acredito que a restrição que seja mais, digamos assim, ruim da gente lidar ali é a questão do leite, quando a criança não pode o leite, né? E, além disso, também existem alguns pais que fazem uma dieta vegana ou vegetariana com a criança. Como é que a gente pode inserir nessa alimentação dentro da merenda escolar? Ótimo, Clara. É uma questão que, assim, a gente tem sim, né? Tanto esse contexto que a gente acabou de citar, da intolerância, alergia, né? E além desses públicos, né, que a gente também tem que colocar eles nesses contextos. Como eu te falei, a gente não pode tirar essas crianças da escola né, e a gente tem que envolver aquelas crianças, porque ela está aprendendo que ali é um local sociável também, né? Isso é importante na infância, porque ela está vendo que o coleguinha não é igual a ela, porque tem uma peculiaridade, né? E, claro, tem que ter um olhar super atento dos profissionais dessa escola para também não contrapartir um posicionamento de um pai, por exemplo, que é vegano, né? E aí a criança levou aquele alimento, então estimular, olha, ele é assim porque ele gosta desses alimentos, né? Porque a família gosta desses alimentos, então é super aderível, né? A mãe pode preparar as suas refeições, existem algumas receitas, várias coisas que dá para a gente colocar, e é um contexto que dá para fazer dentro da alimentação infantil, claro que bem acompanhado, por exemplo, no questão do veganismo, vegetarianismo, como você citou, tem que ter um acompanhamento profissional, né? Porque, como a gente falou lá no início, a criança precisa de nutrientes necessários para o desenvolvimento. Então, se eu restringir alguma proteína animal, eu preciso suplementar alguma questão, né? Uma B12, um ferro, né? E dá para a gente, sim, aderir eles a esse contexto. Certo. Na minha época de estudante, quando eu era ali, sei lá, 5, 6 anos, mamãe colocava o suquinho ali bonitinho, a comida, no caminho vazava, enfim, ia suco para os livros, aquela confusão. Como é que a gente consegue transportar de forma segura, levando em consideração que são crianças? Exatamente, isso acontece muito, né? Eu também já aconteci diversas vezes, aquela questão de mochila bagunçada, enfim, né? Claro que os pais têm que ter muita atenção, porque a criança, né, ela não tem que se responsabilizar como um todo pela refeição dela, né? Por isso que é importante esse contexto de alimentação infantil, porque os pais ou cuidadores estão envolvidos nesse preparo, né? Enfim. Então, sempre observar o armazenamento, né? Olhar se o pote está bem fixo, né? Então, preferir, se for crianças menores, aqueles que têm uma trave, sabe? Então, que não vai tombar, porque se for uma criança maior, ele vai perceber. Então, observar se tem aquela trave, ou na garrafinha que esteja bem fixa, né? Depender, se for necessário, botar dentro de uma sacolinha ou dentro de alguma coisa, para que realmente evite essas questões que a gente acha indesejáveis, né? E, doutora, existem opções saudáveis que não precisam de refrigeração? Sim, sim, a gente consegue trabalhar, porque a gente entende, né, que algumas escolas têm essa questão do refrigeração, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, num contexto de preparações mesmo. Um bolo de banana, que a gente pode mandar. Não necessariamente a criança precisa levar o suco, ou, enfim, dá para ela trabalhar com a água, mesmo e leva fruta, por exemplo, né? Ou água de coco, que em temperatura ambiente também, se a mãe colocar no dia anterior no freezer, né, ou na geladeira, também dá para armazenar, né? Além de alguns snacks, por exemplo, que são ou a fruta ou o próprio tubérculo, que é uma batata, uma banana em chips, que a gente assa no forno, depois ela já fica prontinha. Uma crepioca, que não precisa levar na geladeira, né, por um período de espaço de tempo pequeno, uma panqueca de banana, né? Dá para a gente armazenar bem dentro de um potinho e não precisar levar alguma refrigeração. Outra questão que eu queria te perguntar é com relação à hidratação, né? Que existe toda essa questão de, às vezes, a professora falar que o aluno está pedindo muito para beber água. Como é que a gente consegue garantir, de forma a não atrapalhar ali a aula, né? A rotina ali escolar? Ótimo, a hidratação ela vai ser super importante, né, em todos os contextos de faixa etária, né, ou na vida adulta ou na infância.
E sim, a gente tem que preconizar que a criança também tome água nesse ambiente, porque existem esses dois extremos. Ou a criança que vai tomar muita água e, às vezes, acaba indo no banheiro toda hora, ou aquela criança que realmente não bebe água nenhuma, né? Às vezes, a mãe esquece de botar uma garrafinha, e aí a criança não quer sair toda hora, né? Eu era um contexto que não gostava de sair toda hora, e às vezes ficava aquele tempo todo. Então, tem que estimular, levar uma garrafinha, né? Nem que seja daquela básica mesmo de água mineral, para a criança ficar ali na hora, estimular ela também a beber mais, sentiu mais sede, bebe mais naquele horário que você está quase saindo para o recreio, ou quase saindo, enfim, para que não haja também grande volume de uma hora, porque hidratação é você ir bebendo ao longo do dia, não é você pegar e beber aquela garrafa de uma vez, porque realmente você vai sentir vontade de ir no banheiro mais rápido e você não está hidratando, né? Então, estimular isso da criança, dela ir se hidratando ao longo do período da escola. A criança, assim, até ali, sei lá, uns 10 anos, tem muita energia, né? Muita, muita energia. Mas, assim, como é que a gente pode estimular também essa energia? Através, né, dos alimentos, através da merenda escolar. Ótimo. A criança, sim, tem bastante energia. É necessário que ela, por isso que a gente sempre fala, criança tem que brincar. Criança tem que correr, tem que pular corda, né? E hoje a gente tem observado um ambiente bem diferente, né? A pandemia trouxe muito isso para a gente também, né? Aquele contexto de criança brincar na rua, enfim, até por conta também da sociedade agitada, a gente tem, né, essa questão. Mas criança precisa gastar energia, ela tem muita energia para gastar, né? E da mesma forma que ela tem muita energia para gastar, ela precisa suprir, né, da necessidade, né? Então, por isso que a gente retoma lá naquele início de macronutrientes necessários, a proteína, o carboidrato, o lipídio, enfim, esses em harmonia na quantidade correta. E, como eu falei lá no início também, a gente não vai olhar tanto para a porção, porque a criança também tem um estímulo que a gente precisa preconizar na infância é a fome e saciedade. A criança rejeitou, não precisa e não é necessário, e não pode forçar a barra da criança a comer, né? Não, você só sai daqui se você raspar o prato, né? Existe muito aquele contexto. Isso a gente acaba inibindo aquela vontade própria da criança, né, e acaba chegando a um adulto que não tem esse controle de fome e saciedade. Então, importante sim oferecer, né, e a importância dos pais e cuidadores de ofertar toda essa variedade de alimentação para a criança e estimular, e falar, olha, você vai passar o dia todo na escola, você precisa se alimentar para você ter energia para brincar, para você ter energia para você aprender, né, a didática da aula e tudo mais. Eu crente que a senhora ia falar que um docinho dava energia. E justamente sobre esses macronutrientes, como é que a gente consegue equilibrar, né, proteína, carboidrato e gordura, que também é importante? Exatamente. É importante, né, como eu falei e toda hora a gente falou, de ter uma harmonia entre eles, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, num prato, numa refeição de almoço, né? Vamos supor, essa criança, ou na escola mesmo, que algumas se alimentam na escola, ou no contexto de casa, a gente tem que ter uma metade, né, do prato lá de verduras, legumes, né, frutas, se quiser na sobremesa também pode. E uma outra metade do carboidrato, que a gente vai pensar num T, né, no prato, uma outra metade no carboidrato que vai vir do arroz, da batata, do macarrão, né, do tubérculos, que são essa batata doce, enfim. As leguminosas, que vai vir do feijão, e a proteína também, que vai vir da carne ou do ovo, né? Isso no contexto de prato de refeição. E também, como a gente já citou, algumas questões da merenda escolar, né? De ter harmonia entre a aveia, que vai vir no bolinho, a banana, que vai vir talvez dentro desse bolinho, a água, que é mega importante também, né? Então, ter essa variedade em todas as refeições. E como a gente já citou, na infância a gente não precisa pensar muito em quantidade, necessidade calórica, a não ser determinadas condições individuais, né? A gente tem que trabalhar e estimular essa criança para essa boa harmonia, para um bom desenvolvimento, para não surgimento de uma doença, né, tardiamente, porque aí vai ser um desequilíbrio, talvez essa criança vai estar consumindo muito mais carboidratos vindo de um açúcar, de um doce, como você citou, né? E é o que a gente não quer, esse desequilíbrio.
Certo. Doutora, eu vejo adultos que, por exemplo, até hoje precisam coar o feijão porque não come, enfim. Essas questões que a gente teria que ver apenas na infância, mas está trazendo para a vida adulta. Como é que a gente consegue estimular as crianças a provarem os alimentos para que a gente não tenha essa condição já na vida adulta? Ótimo, ótima pergunta, Clara. A gente já citou um pouquinho sobre seletividade, né? Por isso que a gente falou lá de quando a gente falou de variedade dos alimentos, né? Quando a gente falou também de receitas. Isso vai ser muito importante, porque, como eu falei, criança precisa aprender essa variedade. E essa variedade está no olhar, de ela olhar e ver várias cores, está na variedade da textura dela ser apresentada àquela criança várias texturas, né? E a seletividade alimentar, que é esse contexto, ela começa desde a infância muitas das vezes, né? Essa criança que não consumiu o caroço de feijão e a mãe só bateu, então só apresentou no líquido, né? Não apresentou outras formas. E se a gente vê essa questão de variedade, por exemplo, no grupo do feijão, outros que são desse mesmo grupo, que são as lentilhas, grão de bicos, que são a família de leguminosas, né? A gente consegue apresentar esses outros também. Então, a gente não precisa aquela monotonia alimentar, né? Por exemplo, talvez a criança não tenha uma preferência por aquele feijão, mas ela gosta de um grão de bico, que dá para a gente assar, que ele fica mais crocante. Então, já tem uma outra textura, né? Então, a gente trabalhar essa textura. Talvez a criança só consumiu abóbora madura cozida, né? Talvez os pais não apresentaram de alguma outra forma, ou num bolinho, ou também ela assadinha. Então, variedade desde a infância é super importante. Como eu falei, já citei que eu sempre falo para minhas crianças, você não vai falar que você não gosta. Você vai falar, olha, daquela forma eu não gostei. Talvez se eu experimentar de outras formas, porque a criança precisa ser apresentada a um determinado alimento de 10 a 15 vezes, várias vezes, de diversas formas, né? Diversas formas de preparo, diversas vezes de contexto também, para que ela realmente seja estimulada, porque ela está aprendendo a se alimentar, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar bastante assim.